E disse-lhe o Senhor: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Lucas capítulo 13, versículo 23 e 24. Jesus ensinou que são poucos os que se salvam? Não, ele não ensinou isso em lugar nenhum. São João registrou no Apocalipse que os salvos são uma multidão, a qual ninguém podia contar, em Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Jesus, que revelou o Apocalipse a João, não ensinou diferente. Lucas registrou que quando Jesus percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém, em Lucas capítulo 17, versículo 22, alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que se salvam? Versículo 23. A resposta de Jesus e dos textos paralelos que ensinam substancialmente o mesmo são frequentemente mal interpretados para argumentar que a resposta de Jesus era que sim, que poucos são salvos. Para entender o verdadeiro sentido da resposta de Jesus, devemos analisar o contexto imediato em que a pergunta foi feita. Ele dizia: a que é semelhante o reino de Deus? E o que eu compararei? É semelhante ao grão de mostarda, que um homem, tomando-o, lançou na sua horta, e cresceu, e fez-se grande árvore, e seus ramos se aninharam às aves do céu. E disse outra vez: a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher, tomando-o, escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou. Em Lucas capítulo 13, versículo 18 a 21. O significado das palavras de Jesus é perfeitamente claro. Ele explicou que o reino de Deus começaria pequeno, aparentemente insignificante, mas que não permaneceria assim perpetuamente. Evidentemente, a comparação que ele fez do reino de Deus com um grão de mostarda e com o fermento tinha como objetivo dizer que o reino de Deus começaria pequeno. Confira em Mateus capítulo 4, versículo 31. Mas que progressivamente cresceria e se expandiria até que dominasse tudo. Este é o contexto para entender a pergunta que fora feita a Jesus imediatamente depois sobre o número dos salvos. Ele, pois, dizia: a que é semelhante o reino de Deus? E a que compararei? É semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e lançou na sua horta, cresceu e fez-se árvore, e em seus ramos se aninharam as aves do céu. E disse outra vez: a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e misturou em 3 medidas de farinha, até ficar toda ela levedada. Assim, percorria Jesus as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que se salvam? Ao que ele lhes respondeu: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e cerrado a porta, e vos começardes de fora a bater a porta, dizendo: Senhor, abre-nos, e ele vos responder: não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: comemos e bebemos na tua presença, e tu ensinastes nas nossas ruas. E ele vos responderá: não sei de onde sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vos lançados fora. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e reclinar-se-ão à mesa do reino de Deus. Lucas capítulo 13, versículo 18 a 29. De fato, Jesus disse que muitos procurarão entrar e não poderão. Confira no versículo 24. Mas, exatamente no mesmo contexto, ele disse também
que muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e reclinar-se-ão à mesa do reino de Deus. Confira no versículo 29. Ele disse exatamente o mesmo em outra ocasião, quando curou o centurião em Cafarnaum. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, chegou-se a ele um centurião, que lhe rogava, dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e horrivelmente atormentado. Respondeu-lhe Jesus: Eu irei, eu o curarei. O centurião, porém, replicou-lhe: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas somente dize uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Jesus, ouvindo isso, admirou-se e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que a ninguém encontrei em Israel com tamanha fé. Também vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e reclinar-se-ão à mesa de Abraão, Isaque e Jacó, no meio dos céus, mas os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus capítulo 8, versículo 5 a 12. Aqui, Jesus comparou a fé do centurião gentil com a fé dos israelitas. Jesus disse que o centurião gentil tinha mais fé do que qualquer israelita. Em seguida, ele profetizou que no futuro os gentios seriam como aquele centurião. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, e reclinar-se-ão à mesa de Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Confira no versículo 11. Basicamente, o que Jesus fez foi comparar a situação espiritual de Israel em sua própria época com aquilo que no futuro aconteceria entre os gentios, e usou o centurião como exemplo. No texto de Lucas, Jesus faz substancialmente o mesmo. Quando ele foi interrogado: são poucos os que se salvam? A pergunta foi feita não por alguém que estava apreensivo pelo fato de Jesus estar sendo rejeitado pela maioria dos judeus. Mas o fato de Jesus estar sendo rejeitado pela maioria dos judeus condiz com o que ele tinha acabado de falar sobre o princípio do reino de Deus, comparando com o grão de mostarda e com o fermento. Aqui é semelhante o reino de Deus, e aqui comparareis. É semelhante ao grão de mostarda que um homem, tomando, lançou na sua horta. Confira em Lucas capítulo 13, versículo 18 e 19. E também, e disse outra vez: a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e misturou em 3 medidas de farinha, até ficar toda ela levedada. Lucas capítulo 13, versículo 20 e 21. Se o reino de Deus era como um grão de mostarda, a menor de todas as sementes que há na terra, Mateus capítulo 4, versículo 31, então era perfeitamente natural que Jesus Cristo estivesse sendo rejeitado pela maioria dos judeus. Afinal, ele estava apenas começando a proclamar o reino de Deus. Este é o motivo pelo qual Jesus respondeu: muitos procurarão entrar e não poderão, em Lucas capítulo 13, versículo 24. Ao mesmo tempo, se o reino de Deus era como um grão de mostarda, segue-se, apesar de começar como a menor de todas as sementes, sendo rejeitado pela maioria, devemos esperar que não permaneceria assim para sempre, mas que cresceu e fez-se árvore, e em seus ramos se aninharam as aves do céu. Lucas capítulo 13, versículo 24. É por isso que ele disse também: muitos virão do Oriente e do Ocidente, reclinar-se-ão à mesa de Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Lucas capítulo 13, versículo 29 e Mateus capítulo 8, versículo 11. Em resumo,
Quando Jesus disse do número de salvos que muitos procurarão entrar e não poderão, em Lucas capítulo 13, versículo 23, ele estava se referindo ao princípio de seu reino, aquilo que era visível aos olhos de quem lhe interrogou. Todavia, ele não disse que seria assim perpetuamente em todas as gerações, em todos os lugares. Pelo contrário, ele comparou o reino de Deus com um grão de mostarda e com um fermento, e com base nisso ensinou que muitos virão do ocidente e do oriente e reclinar-se-ão à mesa de Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mateus capítulo 8, versículo 11. A preocupação primária de Jesus era simplesmente tratar da ansiedade daqueles que percebiam que no contexto histórico em que viviam, Jesus era rejeitado pela maioria dos homens, e ao mesmo tempo de ensinar que as coisas não seriam assim para sempre, como ensinou também o profeta Daniel sobre o reino de Cristo. Estavas vendo isto, quando uma pedra foi cortada, sem auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras no estio, e o vento os levou, e não se pôde achar nenhum vestígio deles. A pedra, porém, que feriu a estátua, se tornou uma grande montanha, e encheu toda a terra. Daniel capítulo 2, versículo 34 e 35.